desejando a todos muita paz, muita tranquilidade e aproveitando esse climazinho friozinho que está aqui em Recife, eu resolvi conversar com vocês sobre um estudo que eu fiz da obra de Dostoiévski. Esse estudo começou o ano passado, levou, portanto, um ano e meio. Foram dois projetos e concluí ambos, que era o projeto de ler as obras completas de Dostoiévski. Consegui. Sim, consegui. Me enganei em algum ponto, largando alguma história pela metade. Muito pouco, uma ou duas, assim mesmo, sem muita vontade de largar, querendo continuar, mas a história é um pouco chata. A obra em questão é essa aqui. Fyodor Dostoiévski, obra completa. Esse é o volume 1 e esses são os volumes que dão continuidade, são 4 volumes. Mas eu pensei comigo mesma, tá complicado eu falar sobre ele sem conhecê-lo, porque você não conhece um escritor através das obras dele. As obras de um escritor do nível de Dostoiévski vai refletir muitas vezes fatos e coisas de sua própria vida. E como vamos conhecer a realidade dessa vida se pouco sabemos sobre ele, ou se o que sabemos é meio sem muita credibilidade, ou muito enfeitado, como o livro de Nabokov sobre Dostoiévski é péssimo, ele odiava Dostoiévski. Mas você tem que ler o bom e o ruim para chegar às suas conclusões. Tudo isso para dizer que, concomitante com esses 4 volumes sobre Dostoiévski, eu comprei também Joseph Frank, essa obra, um retrato monumental do homem por trás dos livros e escrito com incrível lucidez. Não tenho certeza se vou alcançar vocês como eu gostaria, transmitindo fielmente todo o impacto de ler acerca de um gênio e ler o produto desse gênio. Bom, eu vou deixar Joseph Frank de lado e vou fazer com que ele me auxilie em algumas coisas que eu quero passar para vocês, que eu não sei nem se haverá tempo hábil, né? Mas vamos lá. Muitas pessoas, durante esse tempo do projeto, que eu falei bastante lá na outra rede, me perguntaram qual o melhor livro dele. Para ser honesta com vocês, não existe, na minha opinião, o melhor livro de Dostoiévski. Existem os livros geniais dele, mas todos os livros de Dostoiévski são impregnados
da alma russa, com toda a sua fatalidade, amargura, pobreza terrível. Lembrem-se da época em que Dostoiévski esteve entre nós. Os livros trazem uma visão russa de miséria, uma miséria obstinada, uma miséria consentida, uma miséria sem solução, e de pompas e luxos, por outra parte, da aristocracia russa. E o primeiro livro dele, que é aquilo que se chama um livro epistolar, feito de cartas, né? É Gente Pobre. Gente Pobre vai trazer a história de um rapaz e uma moça que moram perto um do outro. O rapaz mora em uma pensão muito comum em todos os livros de Dostoiévski, pessoas que vivem em casas que alugam quartos e às vezes dão o alimento, às vezes não. Mas no caso aqui, esse rapaz, Makar Dievotchkin, ele vive nessa pensão em uma miséria bem acentuada. E ele conhece a vizinha dele de frente, conhece por um acaso, de uma maneira bem casual, junto com outras pessoas, e a partir daí ele começa a escrever para essa jovem, também ela miserável, vivendo de favor na casa de umas pessoas, sem poder receber nenhuma visita, principalmente masculina, onde ela morava, porque isso iria infringir os bons costumes. Então eles começam a trocarem cartas. Por exemplo, eu vou ler aqui um post-scriptum que Makar Dievotchkin escreve a Bárbara. Perdoe, mas peço-lhe mais uma vez que escreva uma carta muito grande, meu anjo. Juntamente, Varienka, envio-lhe um pacotinho de doces. Saboreie-os com gosto e, pelo amor de Deus, não se preocupe comigo, nem me veja com maus olhos. E agora é que é de vez. Adeus, minha filha. É muito comum na escrita russa palavras carinhosas que não significam vinculação amorosa. Diminutivos. E esse é um dos maiores entraves, na minha opinião. E eu sou completamente leiga, é uma opinião que eu adquiri às custas de minha própria experiência. E é uma das grandes dificuldades da literatura russa você entender quem é quem, porque a variação de diminutivos para o sobrenome, diminutivos para o prenome, cerca de muitos apelidos carinhosos, coisinhas assim que você fica, mas quem é essa pessoa, pelo amor de Deus, e sai correndo atrás, e é exatamente a mesma pessoa. Veja que o nome da moça é Bárbara e ele chama de Varienka. Os nomes estão ditos aqui completamente
errados, porque eu não fui me dar o trabalho, isso eu não fiz, de buscar a pronúncia correta, até porque já não estou mais querendo estudar russo. Bom, eu gostei desse livro, gostei, mas ele é tão dolorosamente triste. Você fica com uma vontade tão grande que os dois se encontrem, que os dois troquem um beijo, que os dois troquem um abraço, mas não. Esse primeiro volume, volume 1, é chamado Novelas da Juventude. Ele tem uma introdução geral, em que você recebe todas as explicações necessárias, e ele vai ter as novelas do período em que Dostoiévski era muito jovem. Gente Pobre foi o primeiro, e quando foi lançado, segundo o Joseph Frank, da biografia dele, fez sucesso. Fez sucesso porque calou no coração russo. Era aquilo, era o dia a dia deles, era assim que eles viviam. Então, aquela obra teve algum sucesso. Em seguida, ele escreve O Duplo. O Duplo é muito interessante. É um funcionário público, eu vou resumir, porque senão nós não terminaremos nunca hoje. É um funcionário público que passa, de repente, muitas dificuldades em sua repartição e passa, de repente, a ver um homem idêntico a ele. Ele encontra numa praça, numa ponte, e ele diz, mas sou eu? Não, não é. E acompanha aquela criatura e fica perturbado por aquela criatura, até que quando volta à repartição de trabalho, encontra o seu duplo lá trabalhando com outro nome, mas fazendo 1000 vezes melhor o trabalho que ele fazia. Bom, daí vocês podem imaginar a confusão mental desse coitado e também como ele vai ficar descontrolado, querendo imitar o duplo e se irritando porque o duplo é melhor do que ele. Muito bem. Depois vem novelas menos importantes, porque o duplo se tornou também, depois de algum tempo, um sucesso. Os sucessos literários de Dostoiévski eram sempre acoplados a muita discussão, muita coisa por causa das posições políticas dele. Mas aqui na juventude ele ainda não está muito envolvido em política. Então, depois do duplo, vem o senhor Prokchartin, que é uma novela que não me passou mais despercebida. A Dona da Casa, muito boa. Um romance em 9 cartas, novamente epistolar. Polzunkov, Coração Frágil. E aí vem uma obra-prima dele, que é O Ladrão Honrado. Esse ladrão honrado é uma lição de moral que Dostoiévski deixou para nós. Posteriormente, depois de O Ladrão Honrado, mas nós temos que levar em consideração o seguinte: ele escrevia 3, 4 novelas ao mesmo tempo. Enquanto ele estava
escrevendo um, ele já estava planejando a próxima e já com seus rascunhos, de maneira que ele não tinha tempo para nada. E ele vem depois um livro muito engraçado, desculpem que eu estou com a garganta um pouco inflamada. Vem uma novela muito engraçada que é A Mulher Alheia e o Homem Debaixo da Cama. Não adianta nem eu fazer uma pequena resenha sobre isso, porque é um livro engraçado. Vem uma árvore de Natal e um casamento, cheio daquela meiguice e ao mesmo tempo daquele ranço russo, de despeito, de inveja, de certas malícias, enfim. E agora chega o livrinho chamado Noites Brancas. Eu trabalho em duas ou três redes sociais, e em uma delas, essa Noites Brancas faz o maior sucesso. É a paixão de um rapaz por uma moça que dura 4 dias. E foi um dos livros mais, vamos dizer, aceitos de Dostoiévski. Passado isso, e ele escreveu Noites Brancas para angariar um dinheiro rápido, porque todos sabem que Dostoiévski era viciado em jogo. E dos vícios humanos, talvez um dos mais deletérios seja o vício do jogo, porque você acaba com tudo, e ele fez isso, né? Depois ele escreveu Nietochka Niesvanova, que ele não terminou. Joseph Frank explica as razões porque ele não terminou. Ele teve problemas bem sérios e não pôde terminar. Depois veio O Pequeno Herói, sempre com um fundo moral muito bom, muito importante, e que ele fazia questão de mostrar a moral russa íntegra, assim como ele mostrava o lado sórdido dos russos. Depois do Pequeno Herói veio O Sonho do Tio. A mim me passou ligeiramente de graça O Sonho do Tio. Mas A Granja de Stepantchikovo e os seus moradores vale muito a pena a leitura. Esses foram os livros do primeiro volume. Caso eu tenha de vocês as respostas e a interação necessária, e vocês mostrem vontade de conhecer mais ou não, sejam francos, sejam sinceros. Isso aqui não é, vamos dizer, uma leitura, conversar sobre Dostoiévski e sobre sua biografia, não é uma coisa amena. É preciso que você goste mesmo do assunto. Então eu vou chamar essa parte aqui, que já está com 20 minutos, eu vou chamar de Dostoiévski, parte 1, compreendendo novelas da juventude. Para a parte 2, eu deixo, caso eu receba esse suporte de vocês. Estará o volume 2, Obras de Transição,
Aqui, introdução geral, novelas da juventude. Aqui, obras de transição, romances da maturidade, que são, vou ler aqui para vocês, começa por Humilhados e Ofendidos, depois vem o célebre Memórias da Casa dos Mortos, uma história aborrecida, que é aborrecida mesmo, Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, e vem o notável Memórias do Subsolo ou do Subterrâneo. Essa novela, esse livro, tem uma variedade muito grande de títulos. Memórias do Subsolo, assim como o Memória da Casa dos Mortos, também tem variedade de títulos. Conforme o tradutor, vem um título assim ou assado. Então, queridos, queridas, por hoje é só. Fico feliz, fico tranquila que vocês tenham aceitado essa minha ausência e permaneceram lá. Fico sempre pedindo a vocês uma interação maior, mas isso é de cada um, né? E passem uma boa semana. Hoje é domingo, eu estou gravando e já vou postar. Passem uma boa semana e que tudo corra muito bem para todos vocês. Tchau.